Vamos lá. Eu me chamo Nathalie, como vocês sabem. Uns sabem, outros não, mas quem não souber, eu me chamo Nathalie. Sou membro do projeto Recomeçar. Eu falo que eu sou nova, né, no Evangelho e não vim de uma família, né, que priorizava isso, ou que fazia essas coisas, e eu descobri, na verdade, Deus me escolheu. Eu falo que Deus me escolheu porque eu nunca pensei ser ou estar onde eu estou, e é exatamente isso. Deus escolhe e não tem para onde você correr. Querer correr? Ih, já quis muitas vezes, mas não dá. Parece que ele te pega assim e fala, ó, não tem como. E é isso que o Redescobrindo Deus vai mostrar para vocês. Eu e meu irmão aqui, ó, ele foi o primeiro a entrar nesse mundo. Deixa eu ver se eu tô aqui na tua frente. Ele foi o primeiro a entrar nesse mundo, esse mundo onde eu não conhecia, onde eu achava que era tudo muito chato, onde eu achava que não tinha como você ser feliz nesse mundo, porque eu achava as pessoas chatas. E aí, por incrível que pareça, olha onde eu estou. E hoje eu falo para vocês quantas coisas mudaram na minha vida. E eu tenho como falar para vocês com precisão que tem como você ser feliz, você malhar, você fazer as coisas que você tem que fazer sem precisar abrir mão de ser feliz, entendeu? Esse é o João, ele vai se apresentar e vamos dar continuidade. Boa noite, meu nome é João, sou casado com a dona Jéssica, se eu não falar eu apanho, mandou botar até a aliança, né? Cara dele. Tenho 3 filhos, Maria Clara, Cadu e João. Isso são as bênçãos de Deus da minha vida. Hoje eu sou o que sou por causa da minha esposa, por causa dos meus filhos e, claro, primeiramente Deus, né? Teve um plano na minha vida em qual realmente eu não sabia o que fazer. Como a minha irmã falou, eu fui o primeiro a aceitar Cristo na minha casa e eu tenho em consciência, o pastor falou que eu ia ser o primeiro, o pilar da minha casa. E realmente, na época, eu era o primeiro, fui o primeiro. E assim eu aceitei Cristo. É fácil? Não, porque o próprio Cristo falou que não vai ser fácil. Ele fala, eu venci, mas ele também fala que podemos vencer. Por que não é fácil? Porque a palavra nos orienta que temos que negar a nós mesmos. Precisamos negar a nossa vontade. E negando a nossa vontade, agrada a Deus. Então, o que eu falo para vocês é o Evangelho, não é você que vai hoje aceitar Cristo e amanhã você, um exemplo, vai ser nova criatura, mas é um processo. A cada dia é um processo. A Bíblia fala que, se eu não me engano, foi o apóstolo Paulo, seja santo como eu sou santo. Mas essa santidade que ele fala é arrependimento a cada dia, buscar melhorar a cada dia. A minha oração todo santo dia é a seguinte frase: Senhor, eu quero ser melhor hoje do que eu vou ser amanhã. Melhor amanhã do que eu fui hoje. E do que poderia ter sido ontem, porque eu busco melhorar. Eu busco melhorar. Hoje eu sou uma pessoa, amanhã eu quero ser melhor do que eu fui hoje. Tento buscar melhorar a cada dia. Não é fácil, não é fácil. Porque somos pecadores, a Bíblia fala que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Então todos nós somos pecadores. Não existe nenhum que não pecou, a não ser Cristo. Ele sim, ele veio pelo pecado lá no começo, lá em Adão, onde que houve a separação do homem, começou ali, pelo pecado de Adão e Eva, e depois disso precisava em si de um sacerdote para ir até Deus. Isso depois lá em Êxodo vai falando e vai explicando como se chegar até Deus. E após isso, só precisava, para perdão de pecados, precisava chegar um sacerdote e trazer a oferta. Mas Cristo veio para isso acabar. Hoje, somos merecedores, temos mérito muito melhor. Hoje é só você chegar. Se eu não me engano, em Mateus 6,6 fala e quer falar com ele, entra no apóstolo quarto, entra, dobra o seu joelho e conversa. Existe um Deus. Eu sei que tem coisas que acontecem nesse mundo que
A gente fala, pô, será que existe? Mas isso não é Deus, é a gente que faz. Tantas pessoas que têm muita coisa e poucas pessoas que têm quase nada. Aí vai botar a culpa em Deus porque aquela pessoa não tem nada, sendo que tem pessoas que têm muito. Então, isso é falta de amor. Então, eu não posso botar a culpa nas coisas, eu não posso botar a culpa em Deus em coisas que podemos fazer para melhorar. Igual eu falo, eu posso melhorar muito e pretendo e tenho que melhorar. O evangelho é isso. E agora a gente vai, já falei um pouco a mais, mas aqui, estamos com o pastor Sidney. Primeiramente, uma honra o senhor estar aqui. Conheço o Senhor muito mais porque só fala do Senhor o tempo todo. É uma honra, um prazer imenso conhecer o Senhor, né? Poder bater esse papo, conhecer um pouco mais da sua vida, né? Pode se apresentar, pastor, fica à vontade. Amém. Graça e paz a todos, queridos. Bem, em primeiro lugar, dizer que a honra é minha de poder ter sido selecionado ou escolhido por Deus em primeiro lugar e por vocês para estar fazendo essa abertura, né, do Redescobrindo Deus. É um prazer imenso para mim, verdadeiramente, estar aqui ao lado de vocês. Eu sou o pastor Sidney, também ali do Projeto Recomeçar, né, estou ali no projeto já há 6 anos, vai para 7, e casado com a Valéria, minha Se não querida, apanha também. se não apanha também, é lógico. Pô, não sou bobo, né? Uhum. Então, mas também é meu alicerce junto com meus filhos. Tenho 3 filhos, Mateus, que é o mais velho, a Jéssica e o Vitor, né? E são minha base, né? Sempre foram minha base, sempre foram o meu alicerce depois de Cristo, que me dão esse suporte para que hoje eu possa estar completamente, eu posso dizer totalmente entregue ao Evangelho, entregue, né, à obra de Deus. E eu venho numa caminhada já vou fazer 17 anos de Evangelho, né, e assim, depois de um tempo fora da presença do Senhor, depois de um longo período fora da presença do Senhor, algo que hoje, né, com tudo que eu vivo hoje na presença do Senhor, eu me arrependo amargamente deste período, mas eu entendo que talvez tudo tem um propósito. Não é talvez, é certeiro que tudo tem um propósito. É verdade. Eu acredito que eu fiquei um tempo fora, mas eu voltei mais forte. Eu voltei mais convicto de que era esse Deus que eu precisava para a minha vida, é desse Deus que eu preciso para a minha vida, é desse Deus que eu preciso me alimentar a cada dia, para que eu possa ter forças para suportar, né, o dia mau que a Bíblia refere, que todos nós teremos, o dia mau. Todos nós passaremos pelo dia mau, mas em Cristo nós somos mais que vencedores. Verdade. Eu quero apresentar o pastor Sidney diferente. Como ele falou, eu falo muito dele. Por que eu falo do pastor Sidney, gente? Porque a minha concepção era que não era esse de que, igual meu irmão falou, você entrar no quarto, hoje a gente tem mais facilidade de falar com Deus, hoje você tem facilidade de se entregar, sabe, ele é seu pai, de intimidade, e eu não tinha essa concepção, né, eu orava, achava que se orasse de manhã, não precisasse orar à noite, já falei com Deus hoje, não precisava falar, e o pastor Sidney me trouxe isso, me ensinou isso. Na porrada, eu tenho aprendido muito na porrada, mas eu tenho aprendido por obediência e sou grata a ele quando isso acontece. Então, assim, quando ele falou, olha, quando Deus usou muito ele na minha vida, porque eu era aquela, meu irmão tá aqui de testemunho, que começou a ler a Bíblia e não sabia se era Moisés, quem tinha entrado na arca. Gente, eu tô sem sacanagem. E tá tudo certo. O importante é você começar. Vão ter dúvidas e tem dúvidas até hoje. Eu falava pra ele que ele entende mais da Bíblia do que eu falava. Isso daqui, eu não entendi. O que é isso? E aí ele ficava até me zoando. Quem entrou na arca? Foi Moisés ou foi Noé? Aí eu parava e pensava, quem foi? E aí eu ficava naquela coisa. E hoje, gente, vendo o meu crescimento, eu dou primeiramente graças a Deus e segundo a ele, por ele ter ouvido, por ele ter me empurrado, por ele ter acreditado em mim mais do que eu. Ele ainda acredita muito mais em mim. Então hoje, assim,
Já chorei muito. Muitas das vezes ele fica até me zoando porque você vai orar. Aí quando eu subo pra orar, eu desço, eu não aguento, por que você faz isso comigo? E que não sei o quê. Aí ele fala, cara, é um processo e é isso. Aí, agora eu sou chamada pra uma palavra, ele, nossa, não vai reclamar? Eu falei, não vou reclamar. Ele, olha, parabéns. E ele me ensinou a ser o que eu tenho sido. Eu sei que tenho muito mais a ser, mas ele me ensinou isso que eu tenho sido. Então, a gente tem que ser grato. Sabe, assim, por isso, porque por mais que tenha sido, porque eu sou muito tímida, por incrível que pareça, para subir, para falar em púlpito, isso era até em faculdade, quando eu desço e sinto que eu fiz o que Deus queria e eu vi que realmente eu fui capaz de fazer isso, eu mando mensagem para ele e falo, muito obrigada, obrigada por o senhor ter me ouvido não, ter ouvido Deus, e obrigada por eu ter sido obediente, porque eu não estaria vivendo o que eu tô vivendo se eu não fosse obediente, se eu não, sabe, assim, e isso acontece com meu irmão também, porque ele hoje ele tá aqui, ele sabe o sacrifício que foi, porque eu falei para ele, e isso que ele fala aqui, da palavra que ele fala, eu sempre falei para ele, pastor, você tem muito a acrescentar. Você não tem que ficar por trás, você tem muito. Porque ele me ensinou muito da palavra, entendeu? Também, eu tirando dúvida, eu falei, isso tem que ser, as pessoas têm que saber. As pessoas têm que saber que saber da palavra, saber de Cristo é leve, sabe? A dificuldade a gente tem, mas é leve. E eu falei, não, você vai. Até que um dia eu tava orando, estudando, que todo dia eu pego orando, estudando. Desci, ele ficava na parte de baixo, na parte de cima. Falei pra ele... já sei o que eu vou fazer com o seu propósito. Aí ele, eu falei, a gente vai fazer um podcast. Aí ele, como assim? Tá ficando doida? Eu falei, não, a gente vai fazer um podcast. Você precisa botar pra fora o que você tem. As pessoas precisam ouvir de você do que você é capaz. Aí ele, você tá ficando doida. E aí foi. E assim surgiu o podcast. Entendeu? Com a gente sabendo que dois irmãos que nunca viveu a gente nunca foi de ir pra igreja, de um lar evangélico, né? Igual tem muitos testemunhos que você vê pessoas, mãe levando. Hoje em dia vai ser os nossos filhos já podendo contar diferente, né? Que levamos nossos filhos para casa de Deus. Então é totalmente diferente da nossa criação. Nossa criação, vamos colocar aqui um exemplo, muitas pessoas, né? Vamos botar que o evangelho em si, da parte, como que eu posso dizer... evangélica, pra gente, é novo. A gente era mais da igreja católica, assim, meu pai ia uma vez ou outra, levava a gente, mas também nunca fui também de levar, por exemplo, eu nunca fui no catecismo, como existe isso na igreja católica, eu nunca fui, não sei se meu irmão chegou aí. Então a gente, na verdade, não tinha Deus em si na nossa vida. Era sempre estudar, escola, trabalho e ponto. Não tinha essa parte espiritual na nossa vida. Deus pra gente era rasa, tipo assim, graças a Deus. Isso Deus aí. é isso. Tá bom, Deus, mas assim, vou orar, sabe? Deus pode fazer. Isso que a gente vive hoje espiritualmente não existe, gente, e tem diferença. Tem diferente, só sabe quem convive. Hoje é o que eu falo até com meu marido, que glória a Deus, tudo que eu passei, hoje eu tenho uma família, eu tenho uma filha, sabe, que eu quis um casamento de verdade. Hoje eu tenho um casamento de verdade, onde minha filha é criada por esse casamento, onde a gente tem Deus como prioridade. É totalmente diferente. A gente vive um casamento abençoado. Tem seus estresses, entendeu? Porque ele é muito agitado, ele é muito estressado. Mentira, gente, sou eu. Hein? Muita coisa. Tá olha, ouvindo? nem... gente, para, que nem parece. Quando eu falo isso, os outros falam assim, eu falo, ué, gente, qual o problema? Eu ele não pode convivo 100%, mas o meu cunhado é uma bênção na sua vida, porque aturar você é só a misericórdia. Não é puxando o saco não, mas é verdade. Amanhã merece o jantar, hein? Preciso falar que a minha cunhada também, pra aguentar ele, tá? Aí, assim, e o inimigo, eu sei que o inimigo vai atacar, porque esse projeto é um projeto, gente, que a gente não tá aqui pra pegar dinheiro de ninguém, a gente não tá aqui pra, sabe, a gente tá aqui pra mostrar pra vocês pra se exaltar, mas pra exaltar o nome do Senhor. Isso aí, não pra gente se glorificar, não, até porque a gente tem, é isso que eu tô falando, a gente tem pavor de aparecer, sabe, desse negócio, a gente fica com vergonha, ele quase fugiu, eu não vou fazer, foi muito difícil pra ele, que foi uma luta. Eu até ontem, domingo, eu falei com ela que me ia fazer, que ela arrumasse essa pessoa que eu... Porque deixa eu te explicar também uma coisa. Comigo. Eu estava até falando até antes da live começar sobre a conversão. E a minha conversão foi numa igreja realmente rígida, mas não fiquei nem um mês.
E passou um tempo, eu fui praticamente criado na Igreja Batista. A Igreja Batista, né, eu não sei se são todas, mas aonde que eu fiquei tradicional, ela não te dá a oportunidade de você falar do evangelho. Você senta, o pastor fala, você escuta e acabou. Então eu sempre fui criado assim. Eu entendo um pouco, pouquíssimo, quase nada, porque eu sempre fui curioso. A minha conversão foi básico na palavra. Como assim? Existia lá no trabalho, existia o ferreiro, era uma pessoa, né, que foi baseado na palavra de Deus, mediante a ele que eu me converti. Eu era muito curioso. Eu ainda perguntava, um exemplo, para mim, eu até falei com a minha irmã esses dias, para mim, Satanás era Judas, que traiu Jesus. Para mim era a mesma coisa. Eu falei, não é uma outra coisa. Então eu sempre fui curioso para descobrir. Pegava aquele livro, a Bíblia, assim, coisa grande assim, mas abria, não entendia nada. Aí eu começava a perguntar. Aí a semente foi plantada, né, que é a palavra. Tem até uma passagem, né, que Jesus fala sobre a passagem do semeador, né, da semente, né, que umas caem em terra à beira do caminho, outros em terreno pedregoso, outros em terreno espinhoso e uns caem em terra boa, que produz 30, 60 e 100. E essa semente caiu no meu coração. E também nisso, falando sobre o assunto, né, caiu nesse coração aqui e foi frutificando, né? E a cada dia vai frutificar. Basta a gente buscar, todo santo dia existe isso. A Bíblia fala para a gente orar sem cessar, todo dia existe. Você ser cristão, você ser crente, é você buscar o Senhor a cada dia. Buscar entender o seu erro e tentar mudar. Verdade. E aí, então, a gente começou a falar muito da gente por causa disso, porque como hoje é o primeiro, e na caixinha de perguntas tinha muito isso. Como é que surgiu essa ideia do podcast, gente? Na verdade, exatamente isso. Sabe aquela passagem que fala que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem chegou no teu coração, mas Deus já tinha preparado? Exatamente isso. Não era o que eu imaginava. Isso aqui, eu queria um lugar para estudar, ponto. E hoje nós estamos aqui. Então, assim, a gente entrou nisso para falar da gente, para vocês entenderem o que o convidado de hoje, como o convidado de hoje, se hoje eu estou aqui, primeiramente é Deus e Ele é isso. Então, a gente vai conhecer um pouquinho dele, porque ter pessoas que te colocam para sempre, ter líder, né? Porque ele é meu líder de um ministério de oração que eu nunca imaginei, gente. Nunca imaginei na minha vida participar. Nunca imaginei na minha vida subir no púlpito para orar. Entendeu? E ele viu em mim, Deus falou com ele e é um pastor, assim, um pastor líder onde eu sou muito grata e por isso a gente entrou, meu irmão prestou ele, eu tive que apresentar ele de um jeito diferente. Meu pastor Amém. Amado, meu pastor amado. O senhor já falou um pouquinho do senhor. Queria que você falasse para as pessoas o quê? Hoje se vê o senhor como pastor, vê o senhor hoje que nem a mim, como outras pessoas que você coloca para frente, mas nunca foi tão fácil. Aconteceu isso com o senhor também. E eu queria que o senhor falasse um pouco. Isso que eu sinto hoje, de tipo, o senhor me colocar pra frente, quando foi colocado com o senhor também foi na obediência, o senhor foi chorando, ou o senhor era mais, não, eu vou. Como é que foi o início para que o senhor falasse, para que o senhor estudasse, para que o senhor fizesse isso? Bem, olha só, eu não vou dizer que, como você falou aí, que você era tímido, porque timidez nunca foi meu ponto fraco, não. Graças a Deus, não. Mas eu tinha sempre a preocupação de quando eu era chamado na minha igreja, na minha primeira igreja, de fazer algo, seja uma palavra, orar pelas pessoas, ou uma palavra de oferta, seja lá o que for, eu sempre tinha um temor muito grande. Porque eu sempre entendi e aprendi que a palavra ela tem o poder, tanto de matar, como também de vivificar a pessoa, edificar, né? Então eu tinha e tenho essa preocupação. Mas uma coisa que eu aprendi e que foi uma chave para minha vida, para minha caminhada espiritual, foi a obediência. Se tinha uma coisa que a minha pastora lá em Minas, lá, ela sempre falava comigo, ela sempre dizia para todos, quando tinha reunião de liderança, reunião de obreiros, ela sempre falava. E aquilo até despertava, às vezes, um certo ciúme nas pessoas, ou nos obreiros que lá tinham, porque ela sempre falava, olha, vocês tinham que copiar a obediência que o Sidney tem.
dentro dessa igreja. Por mais que eu peça ele para fazer algo que ele não esteja de acordo, mas como eu estou pedindo, ele é obediente, ele faz. E às vezes a obediência, ela não era nem por causa dela estar me pedindo, mas a obediência era a Deus. Porque eu sabia que ela estava ali numa posição que Deus havia colocado ela. E desde o momento que ela estava ali, como um anjo da igreja, como um sacerdote da igreja, eu entendi que ela era uma eleita, uma escolhida de Deus. Então eu precisava obedecê-la. E durante toda essa minha caminhada, passei sim por momentos difíceis, eu, minha família, de momentos complicados, momentos que nós pensamos, eu cheguei a pensar em desistir. Cheguei a pensar que o melhor era eu ficar quieto em casa, era eu parar, porque parece que quanto mais eu mexia, quanto mais eu me envolvia com a obra de Deus, as coisas pareciam, né, para os nossos olhos humanos, pareciam piorar. Chegava em casa, tudo de cabeça para baixo, tudo complicado. Eu ia procurar trabalho, não conseguia trabalho. As portas fechadas. E eu falava, mas Senhor, o que está acontecendo? Como é que pode isso? Eu oro pelas pessoas para o Senhor abrir as portas e o Senhor abre as portas. Aí a hora que eu vou buscar a minha porta aberta, a porta não está aberta. E era muito complicado. No início era muito complicado para mim entender isso. Mas no passar do tempo, isso foi melhorando e eu fui entendendo melhor. Eu fui começando a compreender melhor o propósito e o chamado de Deus na minha vida. Algumas pessoas que Deus levantou, colocou no meu caminho para sempre me abençoarem de alguma maneira, mas principalmente muitas das vezes com uma palavra profética, com uma palavra vinda dos céus, vinda do Senhor para a minha vida. E sempre, muitas das vezes, sempre quando Deus usava algum profeta da casa dele para dizer comigo, a primeira coisa que Deus, quando lá atrás que Deus falava comigo, olha, eis filho meu, que tenho eu me agradado de tua obediência. E aquilo sempre mexia comigo e eu falava, então eu estou no caminho certo, eu preciso continuar obediente. Porque a obediência vai evitar de você depois se sacrificar. A obediência vai te levar a níveis que você nem pensava em chegar. Hoje eu posso dizer que a minha obediência tem me feito chegar a lugares que eu nunca imaginei pisar, nunca imaginei chegar. Hoje eu posso dizer que obedecer vale a pena demais. Mas vale muito a pena. Muito a pena. Por mais que você seja contra, por mais que você não esteja de acordo. Porque há uma pequena mudança de 15 anos atrás, talvez, 20 anos atrás para agora. Há uma pequena mudança. Porque antigamente, há esses 15, 20 anos atrás, não que obedecer era mais fácil, mas era talvez mais fácil compreender o propósito, era mais fácil compreender o que Deus queria com aquilo que Ele estava te pedindo para fazer. Hoje, as pessoas debatem mais. Hoje as pessoas, elas discutem mais. Mas eu não concordo com isso. Eu não quero fazer isso. Eu não acho isso certo. Mas como eu vim desde lá de trás com esse pensamento hoje, mesmo que eu não concorde, mesmo que eu não ache certo, mesmo que não me agrade, eu obedeço e faço. Ó, vou te falar que muitas vezes para Deus, como pai, eu acho que é como um pai. Muitas vezes, Senhor, por que você fez isso comigo? Sem dormir, Senhor, por que você faz isso comigo? O Senhor sabe que eu não quero isso, o Senhor sabe que eu não gosto disso. Por que o Senhor faz isso comigo? Mas eu vou porque o Senhor está me pedindo. E o medo? E o temor? Né? É o temor, é como se realmente é nosso pai, é como se o nosso pai olhasse daquele jeito, não vai não? E você já pensando, a gente tinha medo do meu pai, não era nem das tapas que ele ia dar, mas era do grito, da briga. Antes mesmo, a gente já tava com isso, entendeu? E aí, eu falo com ele, é o que eu falo. Gente, não tem nada a ver, você pode falar com Deus, Senhor, eu não quero, eu não aceito, mas o final, a obediência, ela tem que vir. Porque ele vai tratar, né? E uma coisa também, Nathalie, é o seguinte, não é que a gente não quer, não é porque eu tenho medo, mas é porque eu tenho temor. E o temor faz a gente sentir medo. O temor, muitas das vezes, faz a gente sentir essa pressão que nós temos. Você sabe disso talvez a maioria das pessoas que estão nos assistindo agora também sabe disso. Eu tinha, porque eu agora tenho profetizado assim, eu tinha muito medo de pregar. Você sabe, nesse período todo que eu estou à frente do Manhã com Deus, eu acho que dá para contar nos dedos quantas vezes eu subi naquele altar para pregar.
Porque eu achava como você, eu achava que eu não estava preparado para aquilo. Eu achava que eu não fui chamado para aquilo, para pregar. Eu falava assim, não, eu fui chamado para liderar. Liderar, eu acredito que eu consigo liderar. Eu consigo conduzir o povo legal. Agora, pregar não é comigo, não. E eu lutava contra isso. E lutei. Só que nesses últimos 20 dias, eu não sei o que Deus viu em mim, que ele tem me mandado pessoas e convidando. Você vem pregar aqui, vem pregar aqui. Eu falei, gente, o que é isso? O que está acontecendo? Né? E isso é uma chave que virou. Por quê? Porque eu, em casa, meu filho, o Vitor, ele sempre fala comigo, pai, ele fala assim, você não vai pregar, não? Eu falo assim, tem tanta gente que prega bem lá. Eu falo, mas Deus não está preocupado com tanta gente que prega bem lá. Deus quer ver você pregar. Porque Deus tem algo para, através de você, fazer na vida nem que seja de um. Eu falava, tá bom. Qualquer dia desse eu prego. Mas ficava sempre fugindo. Na hora de montar ali a agenda do mês, eu sempre punho o nome de todo mundo, pulava o meu e ia julgando o meu para frente. Só que eu vi que chegou um ponto que não tem mais como correr, não tem para onde correr. Porque a gente pode até correr. Deus até permite você correr por um tempo. Chega uma hora que não tem jeito não. Chega uma hora que ele fala, pega você. Né, como diz assim, pega você na esquina e fala assim, vem cá, acabou seu tempo de correr. Agora, vem para cá, porque eu tenho algo para fazer contigo. Porque, um exemplo, o pregar é para todos. E de pregar o evangelho a toda criatura, e batizar aquele que crê, será salvo. Só que também existe o dom. Cada um existe um dom. Isso. Tem gente que prega e é diferente, exato, porque o cara tem um dom. Exato. Existe dom de pastor, existem pastores maravilhosos que te ensinam, que cuidam de você, mas também a pregação dele não é aquela pregação, aquele cara e prega muito, né? Isso aí. Porque existe o dom, mas o nosso papel da igreja é pregar. Isso aqui é um tipo de pregação, ensinando o caminho. Exato. De vez em quando não é aquela pregação que você fala, de vez em quando assim, eu tenho um erro nisso, que eu olho assim a agenda da semana e vejo, esse pastor aqui eu conheço, prega muito, vou lá. Aí fica, esse pastor já vem pregar, não. Aí fica assim desanimado, mas assim, exato, igual o pastor Cine falou, esse talvez que não tem esse dom, mas esse dom e tá lá para pregar, de vez em quando ele tá lá e Deus mandou e vai ser uma coisa para você. Tu lembra uma vez até comigo, que ele falou, aí ele tinha falado isso, né? Aí ele falou no dia seguinte, olha, o pastor pregou, porque Deus quando quer, não interessa, ele vai fazer. Eu tinha porque visto. O Espírito Santo vai, meu filho, eu já fiz a oração naquele púlpito que eu não sabia nem o que eu tinha falado. Olha só, e eu ia falar sobre isso, sobre essa oração. A última sua agora foi cura, não foi? Foi cura. Pois é. E olha para você ver como é que nós nos enganamos, porque eu sempre disse lá o seguinte, quando for fazer a escala, deixa geralmente a irmã Pen, a irmã Luzia para orar por cura, porque a gente vê que elas têm um dom, um chamado para essa área. E já passou, né? Literalmente assim, cura na... Só que nenhuma das duas estava lá. E naquele momento, algo no meu coração, põe a Nathalie. E, gente, foi algo extraordinário. Foi algo sobrenatural. A igreja, como a gente costuma dizer aí no popular, ela veio abaixo, ela incendiou, o povo ficou elétrico com a oração, porque assim, é uma oração pura, é uma oração que verdadeiramente sai do coração, não é uma oração maquiada, não é uma oração inventada, palavras inventadas, não. É algo que ela buscou, que às vezes até no meio da oração sai uma palavra, sai uma conjugação verbal até errada, mas é algo que está vindo do coração, é puro. E Deus vai montando as coisas. Deus vai montando exatamente. Porque exatamente. Quando eu estava lá, Deus falou assim, sobe e ora com autoridade. Aí. E eu sei quando Deus, cada um tem um jeito de saber quando Deus fala com você. O meu coração acelera. Meu coração acelera, assim, meu coração acelerar. De eu ficar sufocada, eu sei que é real. Aí Deus falou assim, quando você subir, você vai subir com autoridade. Eu falei, como você ora em casa. Por que você está orando ali em cima se você orar como você ora em casa? Porque quando eu oro em casa, às vezes eu faço, minha filha, eu saio. Gente, olha aqui, eu oro em casa, eu oro real. É como eu falei na igreja. O inimigo, ele não brinca. O diabo não brinca de ser diabo. Se a gente brincar de ser igreja, o negócio fica tenso. Então eu oro mesmo. Mas lá no púlpito eu já fico mais, né? E Deus falou comigo, você ora como você ora em casa. Eu falei,
Como que eu vou orar como eu oro em casa se eu não consigo nem subir pra orar direito em nome de Jesus? Você não vai fazer isso comigo. Olha, gente, sem sacanagem, eu não dormi. Você não vai fazer isso comigo? Como que eu vou orar com autoridade? Como que eu vou orar com autoridade? O que é orar com autoridade? Gente, Deus fala. Deus fala. E aí, meu filho, eu só sei de uma coisa. Beleza, eu vou. Só que é o Senhor. Porque eu não tenho ideia de como eu vou fazer quando eu subir pra orar. O que é orar com autoridade? Eu só sei que quando eu desci, eu não tinha voz, eu encostei no pastor, eu comecei a querer chorar, eu comecei a querer correr. Foi surreal, coisa que eu nunca imaginei na vida sentir ou fazer. Como Deus transforma, gente, Deus transforma real. E muita gente que está aqui que me conhece, já conhece desde sempre e sabe a mudança que é. Até meu irmão mesmo sabe a mudança que é pelo que, Não, pelo cada que foi. dia, igual eu falo, cada dia a gente tem que melhorar cada dia e realmente muda o jeito de falar, muda o jeito de andar, muda o jeito de vestir. Eu acho legal, por exemplo, a minha esposa, ela me acompanha, né? Ela me acompanha. Aí, esses dias, ela tava com um short curto e falou assim, amor, tá me incomodando. O que você acha? Eu falei, meu amor, o Espírito Santo que vai falar, não sou eu não. Te conheci com short curto, quem vai ser eu para chegar para você e falar, não usa, não falam. Conheci ela fora da igreja, um exemplo, se ela tiver com short curto, ela perguntar minha opinião, eu posso até falar minha opinião, mas não sou eu que vou chegar e vou falar que tá errado, não. Ele É o que Espírito convence. Santo, o Espírito Santo que vai te falar o que tá certo, o que tá errado, né? E o senhor falando sobre medo e temor, uma vez eu estava conversando com Deus que eu tenho medo, eu não vou, eu tenho medo, eu não vou. Aí ele falou para mim assim, até hoje a gente ainda fala sobre isso, eu e Deus. Aí ele falou assim, você tem medo, né? Porque você não me conhece. Eu falei, como eu não conheço o Senhor? Conheço ele não, porque tem medo, não me conhece. Quando você me conhecer, aí sim você vai ter temor, porque quem me conhece tem temor, não medo. Uau. Legal. É isso aí. Quem me conhece tem temor de mim, não medo. Então você não me conhece. Exatamente. E Coisa aí, linda. acabou. A gente tem que falar o quê? Tá encarando. Tá encarando. Gente, é difícil, tá encarando. Vai fazer... Vou perguntar de novo. Pode perguntar. Eu vou perguntar de novo. Não, assim, o senhor falou que veio de Minas, assim, o senhor nasceu em Minas, veio, como que foi, assim, Era isso que eu ia falar. a sua infância, como que foi? Eu... Já nasceu num lar evangélico? Não. Nasci num lar totalmente atrapalhado. Minha mãe nunca foi de frequentar a igreja católica, mas empurrava a gente, fazia com que a gente fosse, eu e minha irmã, todos os domingos. Empurrava a gente para fazer a Eucaristia, a primeira comunhão. Só que eu ia e ficava sentado lá de fora da igreja, chegava em casa e falava que tinha assistido, até o dia que teve o dia da primeira comunhão e ela... Vem cá, os meninos estão fazendo a primeira comunhão ali, você não vai fazer não? Aí foi lá conversar com o padre falou, não, mas ele não veio nenhuma aula. Aí pronto, aí o couro comeu, né? Então assim, então eu não tive esse lar evangélico, esse berço evangélico, né? Não vim desse berço evangélico. Na verdade, eu só fui conhecer Jesus depois que eu me casei. Nasci em Minas, nasci em Belo Horizonte, fui criado em Belo Horizonte durante praticamente 37 anos, né? 37 anos. E aí, depois dos 37 eu vim para o Rio. Quer dizer, são praticamente 12, 13 anos que eu estou no Rio. E eu digo que eu sou mineiro de nascença, carioca de coração, né? Eu até falei, até brinquei com minha esposa esses dias, falei com ela, assim, amor, deixa eu te falar para você uma coisa, vou te poupar você aí de prejuízos. Quando o Senhor me chamar, você não precisa de me levar para Minas, não. Pode me enterrar aqui no Rio mesmo. Eu quero ser enterrado aqui no Rio, não quero ser levar para Minas, não. Ela falou assim, mas e aí, como é que eu vou fazer? E eu falei assim, aí é problema seu, mas eu quero ser enterrado, mas nós não podemos ficar separados, minha filha, já morremos. Por que vai ficar separado? Não tem nada a ver, nós vamos encontrar no céu, preocupa não. Mas aí, então vim pro Rio. Veio convertido. Mas vim convertido já, na verdade, foi não uma promessa, mas um propósito de Deus, quando Ele me enviou para cá. É algo assim, fantástico, o que Deus fez na minha vida quando Ele me enviou para cá. Na verdade, assim, eu e minha esposa, como eu disse, ela primeiro conheceu a Jesus, e aí ela começou a buscar por mim, porque ela havia conhecido Jesus e tinha me levado. Eu fui, me batizei na Igreja do Evangelho Quadrangular, lá em Minas, e um ano depois, praticamente, eu me desviei.
Saí, parei e fiquei 10 anos parado, 10 anos afastado. Nossa. 10 anos. E nesses 10 anos, eu aprontei tudo e mais um pouco que eu podia e não podia. E ela buscando por mim. Já tínhamos 2 filhos, já tinha o Matheus e tinha a Jéssica. E no meio desses 10 anos veio o Vitor. E esses 10 anos ela ainda estava na igreja, não Na desviou, igreja, ficou buscava noite e dia. Noite e dia. Era monte, era culto, em tudo quanto é lugar que tinha. Às vezes ela ia 3, 4 vezes no dia em cultos. De igrejas diferentes, buscando por minha vida, pedindo a Deus a transformação na minha vida. E foi assim, 10 anos, 10 anos. Ela orando, até que o Senhor me pegou de jeito, né? E eu voltei para a presença do Senhor. E assim, através da vida dela e através da vida da pastora Diomara, que foi uma pastora que ajudou a ela, né? Sempre ajudou a ela e ajudou a minha família e que sempre estava orando por mim. E aí eu vim para o Rio já convertido. Essa vinda minha para o Rio, ela se deu depois de um certo tempo que eu estava tomando conta de uma igreja da pastora em Minas, e eu lá indo pregar, eu indo dirigir o culto. Uma missionária que eu havia convidado para poder pregar, quando ela chegou, ela falou: pastor, antes de eu pregar, eu preciso de entregar algo. Eu vejo algumas malas aqui na frente desse altar e um caminhão de mudança parado. E Deus manda te falar que Ele vai te levar você daqui, dessa cidade, você e sua família, para uma outra terra estranha que você não tem nenhum parentesco. Mas Ele manda também te falar para você não se preocupar, porque para onde Ele vai te levar é porque Ele, primeiro, Ele precisa de fazer uma transformação muito grande na vida de vocês. Segundo, Ele precisa honrar vocês. E terceiro, não é para você se preocupar, porque quando você chegar lá, Ele já preparou uma viúva que vai cuidar de vocês, de manhã, de tarde, de noite, com o que comer, com o que vestir, com o que beber. Então não se preocupe. E eu passou, eu esqueci. E praticamente 1 ano e 4 meses depois, eu estava chegando com a mudança aqui no Rio de Janeiro. E logo quando eu cheguei, no primeiro dia que eu cheguei, bate na minha porta uma senhora, e ela: ó, meu filho, eu vi que vocês chegaram com a mudança, eu vim aqui para ajudar vocês. Mas você quando veio pra cá, você já se ligou nessa promessa? Não tinha me lembrava. esquecido? Mesmo vindo pro Rio, porque eu já tinha me esquecido. Eu sou muito disso. Deus me faz uma promessa hoje, amanhã eu já esqueci o que é. Não me lembro mais da promessa. Ela acontece daqui a algum tempo, aí a Valéria que guarda. A Valéria me lembra. Lembra que Deus falou com você lá, através do profeta, através do pastor e tal? Ah, é mesmo. Então tu veio vindo? Vim e não me lembrava de nada. Só que quando eu cheguei aqui, a Valéria falou assim: nossa, lembra do que a missionária falou aquela vez, há mais ou menos 1 ano atrás? Eu falei: é mesmo. E eu tinha pavor, eu falava assim: eu vou para qualquer lugar, menos pro Rio de Janeiro. Eu tinha pavor do Rio de Janeiro. Muita gente tem essa... Até hoje, Até hoje eu tinha pavor. tem. E aí, o dia que Deus me fez o convite, falou comigo, através de um rapaz que eu trabalhava para ele: vem morar no Rio de Janeiro. Eu falei assim: não, senhor, o senhor deve estar de brincadeira comigo. Poxa, eu obediente, o senhor está querendo me mandar para o lugar que eu menos queria ir? Tá de sacanagem comigo? Eu queria ir para o sul do Brasil, eu queria ir para Curitiba, Rio Grande do Sul, queria morar no frio. Vai me mandar... Rapaz, e eu vim para cá, cheguei aqui em fevereiro, num calor de 40 graus, imagina. Eu falei: eu quero voltar, eu vou voltar. A gente ficava brigando dentro de casa, na casa que nós alugamos, a gente ficava brigando, pegando o lençol nosso e punhando no congelador, para a gente poder depois de um tempo tirar ele e cobrir, para a gente poder se refrescar. Então, aí a gente veio, e aí no outro dia, como eu estava no outro dia, chega essa irmã, ela bate na porta, e ela fala assim: eu vim ajudar vocês. Eu falei: Valéria, não conheço não. Você vai abrir na porta da casa assim para esse povo? Você tá doido? Nós estamos no Rio de Janeiro, minha filha. Falei: fecha essa porta. Aí ela pegou e falou assim: meu filho, deixa eu te falar pra você uma coisa. Você não precisa ficar com medo de mim não, porque Deus mandou vir aqui para ajudar vocês. Eu falei assim: então entra agora, irmã. Aí eu falei: pode entrar. Aí ela começou a montar móvel e foi na casa dela e buscou pão com mortandela e suco e refrigerante. Eu falei assim: Valéria, esse negócio tá... essas coisas muito, assim, bem de graça, assim, pode ter certeza, depois tem a cobrança, hein? Aí ela fica: para com isso. Desarma um pouco. Enfim, passou o tempo. Aí depois de uns 2... Aí, irmão, nós viemos pra cá e nós viemos quebrado. Mas quebrado. E assim, foi difícil. 1 ano de adaptação, muito difícil, muito complicado pra nós. E essa irmã, depois de 2 meses, eu fui lembrar da promessa e do que Deus havia falado. Eu falei assim: caramba... ela está cuidando de nós direto, porque ela ia de manhã, levava café da manhã, depois, às vezes, ela já levava as coisas para o almoço, voltava de tarde, levava o café da tarde e deixava já as coisas para janta. Todos os dias. E ela cuidava dos meus filhos, ela levava meus filhos para o shopping,
e comprava roupa para meus filhos e trazia. Pastor, eu vi essa camisa lá, eu acho que ela dá certinho no senhor, é a sua cara. Eu falo, caramba. E ela cuidou da gente um ano. Aí um dia eu falei com ela, falei assim, irmã, eu vim pra cá assim, e Deus falou isso comigo. Quando foi isso, pastor? Eu falei assim, no dia tal, hoje eu não lembro mais, mas eu lembro que eu falei a data. Pastor, posso te contar uma coisa? O senhor acredita que nesse mesmo dia, não sei se no mesmo horário, mas no mesmo dia, Deus havia falado comigo que estava enviando uma família aqui pro Rio de Janeiro, que era para mim cuidar dessa família? Olha, que enquanto eu cuidasse dessa família, ele cuidaria de mim. E essa irmã, ela já tinha 4 anos, quando nós chegamos aqui, já tinha 4 anos que ela tinha sido diagnosticado com leucemia. E os médicos tinham dado 6 meses de vida para ela. Ela já estava 4 anos viva. Ela veio a morrer tem 5 meses. Quer dizer, ela viveu aí praticamente 20 anos depois do que o médico havia falado para ela, que ela teria só 6 meses de vida. Deus cumpriu na minha vida e na vida dela. Você cuida deles, que enquanto você cuidar deles, eu cuido da sua saúde, eu cuido da sua vida, eu cuido de tudo para você. Então foi assim que nós viemos para o Rio e foi assim que nós começamos a nossa caminhada aqui no Rio. Primeiramente a gente foi congregar numa igreja aqui do Rio, daqui de Xerém. Eu fui líder de jovens, ficamos lá 1 ano e meio, depois eu saí. Aí fui tomar conta da igreja dessa pastora lá de Minas, que ela falou, vocês estão sem igreja aí, abre uma igreja aí e toma conta para mim. Tá bom, ficamos 4 anos, até o dia que o Senhor deu um basta. E aí eu fechei a igreja, com autorização de Deus, claro, fechei. E aí nós fomos visitar, procurar o projeto. Eles queriam sempre ir no projeto, mas era nos mesmos dias que nós tínhamos culto. E aí fomos visitar o projeto. Quando, irmão, eu era tipo aquele que você estava falando, assembleano, que, né, roxo e tudo, então. Eu era daqueles, assim, doutrinado mesmo. Então, quando eu cheguei no projeto, que eu olhei aquelas paredes pretas, a primeira coisa que eu falei assim, nós estamos no lugar errado. Ela falou assim, não, calma. Quando começou o culto, que apagou as luzes, começou aquele jogo de luz na hora do louvor, eu falei, vamos embora agora. Isso não é vamos embora, porque nós estamos na discoteca, isso aqui não é de Deus, vamos embora. Ela, calma, pelo amor de Deus, espere, é a primeira visita que nós estamos fazendo, calma. E eu, meu Deus, aí depois, para minha sorte, o pastor Cláudio nesse dia pregou, e rimos pra caramba, e tudo, aquela coisa toda. Beleza, vamos embora. Aí no meio da rua, meu filho, o mais novo, o Vitor, eu não sei vocês, mas eu descobri meu lugar. É aqui que eu vou ficar. Eu falei, você tá maluco, garoto? Eu falei, você tá doido? Nós acabamos de visitar, espera um pouco, vamos fazer uma experiência, vamos visitar outras igrejas, vamos ver o que Deus vai falar no nosso coração. Não, no meu coração já falou. E outra, eu agora já sou de maior, se vocês quiserem ir para outro lugar, vocês vão. Aí a minha esposa, não sei você não, mas eu vou ficar com o Vitor. Eu falei, você é doida? Você é maluca, você tem que me acompanhar. Eu falei, amor, eu tenho que te acompanhar, mas puxa vida, nós temos que ficar nessa igreja. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos dar pelo menos um mês, vamos vir pelo menos mais uns 4 cultos pra gente ver como é que vai ser. Vamos ver se Deus fala alguma coisa com nós aqui. E aí foi, no terceiro culto, falei, vamos procurar onde que a gente tem que fazer. Direto. E estamos lá até hoje, pra glória de Deus. Graças a Deus estamos lá até hoje, agradecemos a Deus. Esses 10 anos que você ficou longe, depois que você voltou, aí foi de vez. Aí foi de vez. Foi de vez. Fiquei 10 anos e depois que eu voltei, porque assim, a minha volta foi algo muito marcante na minha vida. Porque foi quando eu realmente tive um encontro verdadeiro com Cristo. Eu falo que Deus, ele enviou um anjo dele. Tem pessoas que talvez não acreditam ou ainda não tiveram essa oportunidade, essa experiência, mas eu tive essa experiência. Porque eu estava, como se diz, aprontando tanto, que num belo dia, quando eu saí para ir trabalhar, eu morava em frente a uma praça. E quando eu saía, eu tinha que subir essa praça para pegar o ônibus na rua de cima. Quando eu vinha subindo a praça, ao meu encontro vinha uma senhorinha. E essa senhora vinha e eu olhando assim, falei assim, essa senhora tá vindo, ela vai trombar comigo. Pensei comigo, ela vai trombar comigo. Quando eu penso que não, ela me parou. No meio da praça nós encontramos, ela me parou e falou assim, eu tenho um recado de Deus para te encontrar, para te entregar. Eu falei, pode falar. Baixei a cabeça e ela, olha só, Deus manda te falar que o teu tempo, a partir de hoje, está sendo cronometrado. Ou seja, teu tempo está acabando. Se você não tomar uma posição logo com o Senhor vai tocar naquilo que você mais ama. Aí aqui na hora meu coração endureceu. E aí rapidamente ela já falou assim, e para você ter certeza que é Deus que está falando com você, ele vai tocar na tua filha, que se chama Jéssica. Eu falei,
Aí eu já me despedacei, aí eu já endoidei. Mas assim, sabe aquela questão de fração de segundos? Que a lágrima desce, mas você não tem nem tempo de respirar. E quando eu levantei a cabeça, cadê a senhora? Era questão de segundos. Não daria tempo para ela sair. E eu saí correndo atrás dela assim, e procurando na praça e olhando. Aí tinha um rapaz sentado. Eu falei assim, meu irmão, tu viu uma senhora que estava ali conversando comigo, para onde ela foi? Ele falou assim, olha só, eu acho que o senhor está precisando procurar um médico. Eu falei, por quê? Porque o senhor está ficando meio doido. Eu falei, doido? Ele falou, não, porque eu até vi o senhor parado ali. Eu já ia lá, porque eu achei que o senhor estava passando mal. Porque o senhor parou, curvou a cabeça, daí a pouquinho o senhor começou a limpar, acho que as lágrimas, mas não tinha ninguém com o senhor ali, não. Como é que é? Não tinha ninguém ali com o senhor, não. Eu falei, não, você está de brincadeira. Ela saiu aqui, ó, encerra o assunto, porque não tinha ninguém contigo ali, não. Eu falei, aí eu fiquei com aquilo na cabeça e fui subindo para o Pão do Ônibus. Quando eu subi para o Pão do Ônibus, eu encontro com a pastora que viria a ser minha pastora durante muito tempo lá em Minas. E ela, já há muito tempo queria me encontrar, ela pegou e olhou para mim e falou assim, Deus preparou o nosso encontro hoje, hein? Não consegui te encontrar em casa, mas te encontrei na rua. Deixa eu te falar algo para você, meu filho. Eu já pensei assim, nossa, lá vem outra burdoada. Aí ela falou assim, deixa eu te falar para você. O Senhor hoje te deu uma prova do quanto Ele te ama. Ele enviou um anjo dele para poder te falar que o teu tempo já está sendo cronometrado. Eu falei, caraca, agora não tem como para onde eu fugir, não. Agora é verdade mesmo. Eu achei que eu estava ficando doido, mas não é não. E ela falou assim, ó, e Ele te deu o recado. Ele vai tocar na tua carne. Ele vai tocar naquilo que você ama. Aí depois daquilo eu falei, não, tem como Aí você foi pra casa, falou com a Valéria? Nem fui trabalhar. Fui trabalhar, fui pra casa. Corri pra casa aí. Como é que vai trabalhar as pernas bambas, com medo de encontrar mais um pra falar assim, ó, já tô matando. Falei, pronto. Não, voltei pra casa. Eu voltei e me tranquei dentro de casa. Não deu nem tempo. Não, voltei e ainda falei com a Valéria assim, falei, Valéria, não abre a porta pra ninguém mais. Não, pastor, ninguém de igreja, não abre a porta mais não. Deixa eu quieto aqui. E fiquei quietinho lá. Mas ainda assim, eu continuei alguns dias ainda aprontando, desobedecendo a Deus. Mas aí o Senhor apertou mais um pouco. Aí me apertou e aí, beleza, aí eu peguei e voltei para a presença do Senhor, né? Voltei e foi assim algo que eu tava na sarjeta mesmo. Tava na sarjeta. Eu já tinha uma coisa hoje, até uma entrevista hoje, onde a pessoa quando tava nesse mundo de bebedeira, de tal, numa fase profissional muito boa, e ela dizia assim, eu achava, mesmo que eu chegasse em casa, tomava calmante para dormir, remédio para acordar, para poder viver, eu ainda achava que eu estava muito bem. Entendeu? O inimigo é tão ruim que ele vai colocando você que nessa vida você tá muito bem, você tá muito feliz, só que você vai perdendo algumas coisas, né? Eu não sei, o problema é o que você vai perdendo, porque, por exemplo, eu quase perdi minha família. Eu cheguei a sair de casa, a ficar, sei lá, 48 horas, 72 horas fora de casa, mas eu cheguei a sair de casa. Mas eu não sei se o sentimento era esse. O meu sentimento era o mesmo sentimento da pessoa que bebe, mas que no outro dia acorda naquela ressaca, arrebentado, a cabeça... Mas talvez porque você já tinha reconhecido, Eu acordava no outro dia mal, pelo que eu tinha feito no dia antes. Eu acordava arrebentado. Eu não tinha coragem de olhar para meus filhos, eu não tinha coragem de olhar para Valéria. Mas aí, logo em seguida, já vinha logo o diabo. Bora que tem mais coisa boa lá fora para te apresentar, vamos? E eu partia para aquilo. Chegava de noite novamente, como se nada tivesse acontecido. Virava pro meu canto, dormia, no outro dia acordava arrebentado. E isso foram durante 10 anos. E ela orando. E ela orando. Ela fala que chegou um ponto, nos últimos meses, chegou um ponto que ela já havia aberto mão, ela já tinha desistido. Ela falou para Deus, Senhor, eu desisto porque não dá. Foi a hora que Deus falou, agora é comigo. É isso aí. Você parou, você foi até onde você conseguiria. Agora, isso aí, exatamente. pode deixar aí entra a mão de Deus. Olha, gente, entra a mão de Deus. Olha que lindo. Exatamente. Porque... Sabe quando a gente faz isso? É muito lindo. Porque acontece, Deus ele deixa fazer a gente fazer a nossa parte. Não é tudo que a gente chegar assim, eu quero isso, resolve. Não, é assim. Você quer, você vai fazendo. Vai fazendo. A hora que você não suportar mais, aí é a hora que ele entra. Olha aí. É a hora que ele trabalha. Exatamente. Porque às vezes quando a gente faz
Ah, o Senhor não me deu, não quero, desisto. E o que acontece? É aí que ele não vai agir, porque ele não quer, ele vai atrás de pessoas que querem o trabalho dele, ele vai atrás de pessoas que querem guerrear por ele. Né? E a Bíblia, você falando, a Bíblia ela fala muito sobre isso. A Bíblia fala que não foi nós que escolhemos, mas sim ele nos escolheu. Ele busca as pessoas que querem adorar ele de espírito e verdade. Então ele conhece o nosso coração. Né? Nosso coração, cada um tem um coração. Cada um tem um. Quando eu falo coração, não é o que bate, é a pessoa que você é. Tem vezes que você quer fazer algo, mas pensa que você não é capaz. Pô, eu não sou capaz disso. Eu não sou, e isso passa da minha vida. Mas, falando para vocês aí da live, não desista. O maior projeto do diabo é tirar sonhos das pessoas. Exatamente. Ele não quer que a gente sonha, porque o sonho é uma esperança, e a esperança traz vida, e vida em Cristo não tem preço. Porque pensamos assim, eu vou deixar de fazer isso, né? Tem a passagem da Bíblia mesmo fala, como é que ele fala? Aquele que achar sua vida, perder, aquele que... como é que fala? Aquele que achar sua vida, perder lá, mas aquele que perder sua vida pelo amor de mim, do meu evangelho, esse achará. Então, o amor de Cristo, quando a gente encontra, a gente acha, é vida. É vida. Igual o pastor falando, a gente acabou... água que tira Ele a falando sede. que o tempo que ele olhando assim, realmente ele perdeu o tempo que ficou afastado, e hoje também eu cheguei a passar um tempo fora da presença de Deus, e hoje eu não me vejo fora da presença, não dá. Jamais. É maravilhoso, você se sente vivo. Não é aquela, mesmo que os dias tá triste, cada dia tem o seu mal, mesmo tem um dia que você tá de baixo, mas você sabe que tem vida, né? O Jesus mesmo Jesus fala uma coisa que me marca muito. Ele fala assim, se hoje o inimigo das suas almas pedir ela, para onde você vai? Eu não quero viver só aqui. Para mim, isso aqui só um exemplo, uma prova que estamos passando, mesmo passando por momentos maravilhosos, mas o meu foco, o alvo, é céu. Não é isso aqui, para mim é pequeno. Eu não quero viver aqui, eu não quero passar 90 anos, 80 anos, 60. Não, isso aqui para mim é pequeno, eu quero buscar algo maior. E para isso, temos que negarmos a nós mesmos. Não é fácil, não é um ingresso que você vai lá, é R$50, R$100, você trabalha e compra, não. O Cristo, ele quer ver mudança. Isso, mudança vem de cada um de nós. E não tem como você fazer o que você quer. Senão você não tá negando. Tem muitas coisas que o que você quer não bate com o que Deus quer. E isso é negar a si mesmo. É um alinhamento, né? É um alinhamento. E olha que coisa tão linda. Quando ela desistiu, foi quando ela... Por isso que muitas das vezes a gente fala assim, a gente não aguenta mais. E aí, vem outra força. Vem outra força. É por quê? É quando ele fala, minha filha... Me dá seu fardo que eu vou carregar. E isso é andar em Cristo. É você saber que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Gente, tá acabando a nossa live. Tá acabando. Agora que tava ficando bom. Ai, gente, esse negócio... Tá vendo? O Instagram dá isso. Eles só dão 1 hora pra gente fazer. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham refletido. Espero que isso não é pra mim, não é pro pastor Cid, não é pro João, isso é pra que vocês, é pra Deus, é pra que vocês entendam que vem dificuldade, vem tristeza, sabe? A gente chora, mas a gente sabe que tem uma pessoa que vai estar nos segurando. E eu vou falar o que eu falei ontem na oração e que eu ouvi uma pastora falar e que eu levo isso pra minha vida agora. Que eu falo, Senhor, segura o Senhor na minha mão, porque se eu segurar na sua, eu caio. E é exatamente isso. Quero agradecer a todos que estiveram aqui, pela disponibilidade de vocês. Semana que vem tem mais. Segue a gente, encaminha para as pessoas, que a gente tem muito o que aprender com vocês. E muito obrigada. Agradecendo a todos que estavam online aqui e que não sei se vai ser gravado, se vai ser postado, ainda estamos vendo. Mas muito obrigado por participar. Costumo falar, só depende de nós. Deus já está com os braços abertos. Ele está assim, ó. A Bíblia fala que ele está à porta e bate. Só depende de você. Abre a porta, que é o seu coração, para Cristo, que ele vai entrar. Muito Amém. Obrigada, meu pastor, pela sua presença. presença. Queridos, foi um Não prazer. tinha como começar sem a sua Amém. presença. Que honra. Eu agradeço muito a vocês. Oro e vou continuar orando para que esse projeto vá em frente, flua,
cresça cada vez mais em nome de Jesus. Tá? E eu queria dizer para vocês o seguinte, não desiste dos sonhos de vocês não. Mas um detalhe, para os sonhos de vocês se realizarem, sejam obedientes. Porque se vocês forem obedientes, pode ter certeza que irão realizar sonhos que vocês ainda nem sonharam na vida de vocês. Deus abençoe a todos. Amém. Eu sou prova viva disso. Gente, beijos.